Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando. E esse vídeo de hoje é baseado numa pergunta que eu recebi numa caixinha de perguntas do Instagram, perguntando qual seria um roteiro de estudos daquela pessoa que está começando do zero até um programador full stack. Para quem não sabe, o termo full stack é o programador completo, né? Ele consegue desenvolver tanto para back-end de uma aplicação quanto para front-end. Se você não sabe o que é back-end e front-end, tem um vídeo aqui no canal que explica essa diferença, tá? Então, eu vou botar um whiteboard aqui para a gente ir desenvolvendo as ideias, eu botando os tópicos que eu acho importante vocês estarem estudando para se tornar um full stack em 2023. Esse vídeo aqui é uma sugestão minha, lembrando que você encontra aí no YouTube uma série de roteiros, né? Mas eu vejo como esse roteiro que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, como sendo assim, o que tem mais oportunidade de mercado, mesclando com uma facilidade, com uma curva de aprendizado mais facilitada, tá? Então, assim, para pessoa que tá começando do zero, não sabe nada, tá começando hoje, não tá nem em graduação, nunca viu nada, enfim. Primeiro é entender lógica de programação. Então, assim, pessoal, não adianta querer ser um full stack, ser um desenvolvedor back-end, trabalhar na área, se não conhecer o básico da lógica de programação. O que é uma estrutura condicional, o que é uma estrutura de repetição, o que são variáveis, tipos de variáveis, né? E por aí vai. Aqui no meu canal eu tenho um curso gratuito de lógica de programação que é o ponto de início para qualquer pessoa que quer trabalhar com tecnologia, tá? Então, lógica de programação é a base, tá? Então, assim, no nosso roteiro, nós também, eu recomendo também começar a aprender uma tecnologia de back-end, tá? Então, o Java é uma boa pedida, tá? Para estudar linguagem de programação Java. Então, o Java é uma boa pedida, tá? Para se fazer back-end, tá? Para se trabalhar com back-end. Então, aqui, ó, se você já não sabe lógica de programação, mas quer praticar lógica de programação, pode utilizar o Java como ferramenta para te ajudar a entender lógica de programação. Então, apesar de ter o vídeo ali, o curso gratuito no meu canal, aquele curso gratuito de lógica de programação é baseado em pseudocódigo, ou seja, só para aprender os conceitos mesmo da programação. Se você já quer dar uma abordagem mais rápida, você já pode estudar sobre a programação Java aplicando lógicas de programação. Então, todo aquele curso que eu fiz de lógica de programação em pseudocódigo, tente aplicar em uma linguagem de programação Java, né? Então, já vai dar uma noção boa. Aqui no canal também tem falando um pouco de programação em Java, tá? Fala como instalar a IDE, que possibilita programar em Java, que é o Eclipse, tem como instalar Eclipse, como instalar NetBeans, Visual Studio Code, tem tudo aqui no canal, tá? Mas não é o foco, eu dar os passos, sim, passar, né, vamos dizer assim, a espinha dorsal para vocês seguir. Beleza, nós temos aqui, se nós temos aqui, deixa eu ver aqui se tem se vocês aprenderam aqui, ó, lógica de programação e já começaram a ver em Java, vocês têm que seguir para o quê? Para a parte da orientação a objeto. Orientação a objetos, que é um paradigma muito utilizado nas linguagens de hoje em dia. O Java é uma delas. O Java é uma linguagem orientada a objeto. Então, também estude orientação a objeto. Então, só isso aqui, pessoal, por baixo aí eu jogo que vocês vão utilizar uns 3 meses para estar trabalhando isso. Vocês vão entender o que é lógica de programação, né? E focar na linguagem de programação Java, entendendo um pouco da lógica de programação e já estudar a orientação a objeto, tá? Tendo isso aqui uma base boa, uma base forte, né? Qual o próximo passo? O próximo passo é estudar a parte de banco de dados, tá? Banco de dados. Banco de dados. Aqui vocês podem começar a trabalhar com MySQL, que é um banco gratuito, né? E além de ser gratuito, ele é bastante utilizado hoje.
Então aqui, ó, desculpa, entre o banco de dados e a programação, vocês vão ter que fazer uma ponte aqui também. Então, depois que aprender tudo isso aqui, vocês vão ter que pegar, conseguir fazer programas que armazene a informação em banco de dados. Então, vocês vão entender o que é uma tabela de banco de dados, como criar tabela, como criar esquema e como uma linguagem de programação como Java consegue inserir dados nos bancos de dados, né, como o MySQL. Então, ó, lógica de programação, linguagem de programação Java, orientação a objeto, banco de dados, pode focar no MySQL. Aqui no MySQL, tá? Desculpa. Tem bastante conteúdo para estar aprendendo aqui, né? Então, fazer um CRUD. O que, que seria um CRUD? CRUD são as operações básicas que a gente faz num banco de dados, né? Ele é a sigla para Create, Retrieve, Update e Delete, né? Ou seja, eu tenho que aprender a criar um registro no banco de dados, buscar, atualizar e deletar. Então, esse é um conhecimento que vocês têm que ter para começar aqui a ter um conhecimento de back-end, tá? Depois disso, feito isso aqui, entendeu o banco de dados, trabalhou aqui também aqui, ó, com o JDBC, que é a forma que faz a conexão com o banco de dados, tá? Faz a conexão com o banco de dados aqui. Já pode utilizar aqui um framework para back-end, que é que é o Spring Boot. Então vocês já podem, depois disso, começar a estudar o Spring Boot. E daí a gente completa a parte de back-end, tá? Vamos dizer assim. Então aqui, ó, vocês vão aprender a lógica Java, o banco de dados, e o Spring Boot começa a fazer a integração, a disponibilização da API do back-end, né? Claro, aqui vocês vão ter que conhecer conceitos também do que é uma API REST, o que é o JSON, né? Então, integração via Web Service. Web Service. Por quê? Uma aplicação back-end e front-end, elas se comunicam através de Web Service. Web Service, hoje em dia, API REST e JSON é o que utiliza... se utiliza para se comunicar com o front-end. Tá bom? Tô com uma tosse hoje, mas vamos continuar o vídeo. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, a gente finaliza a parte do back-end, tá? Então, isso aqui seria back-end. Ok? Então, a parte do full stack back-end a gente termina. Como é full stack, vamos para front-end agora. Front-end tem que ter HTML, CSS e JavaScript, tá? Por quê? Porque o front-end normalmente vai ser um front-end web ou um front-end mobile. Então, para front-end, o básico é isso aqui, pessoal. Tem um curso aqui no canal que eu ensino a começar a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Eu gosto, para front-end também, estudar um pouco sobre design, o X, né, que a gente chama User Experience, né, de usuário. Por quê? Porque para fazer uma tela, tu tem que ter noção de como funciona o sistema. Então, se você nunca teve uma base, né, seria interessante, por exemplo, navegar em sistemas existentes e visualizar como é a tela de um CRUD, né, que é o Create, Retrieve, Update, Delete, como é que é a tela de um sistema, como é que é as facilidades que tem para o usuário. Então, para front-end, a gente começa a atuar com isso, tá? Depois de atuar com isso, nós trabalhamos com umas tecnologias mais dinâmicas, que a gente consegue tornar a interface mais, vamos dizer assim, mais usuável, mais dinâmica para o usuário, né? Uma tecnologia que está em alta hoje é o Flutter, tá? O Flutter é uma tecnologia muito interessante que a gente consegue desenvolver tanto para a web, né? Tanto para a web quanto para dispositivo mobile, né? Usando o Dart como linguagem. Então, o conjunto desse aqui, ó, desse cara aqui, deixa eu desenhar aqui, desse cara aqui, ó, a gente começa a ter uma noção de front-end, a front-end, ó. Então, o full stack já começa a se desenhar. A gente já conhece o back-end, né?
e já estamos vendo tecnologias de front-end. Então, isso aqui se torna o nosso full stack. Outra tecnologia que eu gosto bastante para front-end é o React, né? React para web e o React Native para mobile, tá? Então esses dois assim, tem o Vue, né? O Vue.js também. Isso aqui são frameworks que utilizam baseado numa arquitetura SPA, que é uma palavrinha que vocês também pode estar estudando, que é uma arquitetura utilizada hoje nos front-end, né? Então, aprendendo essas tecnologias, tá? Vai formar de vocês programador front-end. Isso aqui, então, vai ficar vamos dizer, a escolha de vocês. Se segue pelo Flutter ou segue por esses outros, né? Lembrando que isso aqui é necessário, tá? Mas basicamente, pessoal, sem me estender muito, né? O nosso do zero ao full stack em 2023, eu seguiria nessa linha, tá? Seguiria nessa linha. Seguiria com o Spring Boot, com Java para back-end e o Flutter para front-end, claro, sabendo também a parte de HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, o meu mapa mental chegou mais ou menos nesta conclusão. Pode ser que eu mude de opinião até o final do ano? Pode, depende das vagas e oportunidades da tecnologia que surge, né? Mas se você está começando hoje, tá? Uma boa trilha para se trabalhar é este caminho aqui, tá bom? Se você concorda ou não, deixa um comentário aí, vamos bater papo. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.